Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais digitais, gente. A gente sabe que a tecnologia avançou e muitas escolas acabam adotando aí materiais até 100% digitais. A gente tem alguns materiais aí no mercado que tem bastante popularidade, mas a gente também tem muito a aprender com a história de quem já usou esses materiais e viu que não deu certo. Então, esse vídeo é para alertar aí os professores barra escolas. Nem vou falar do governo, né? Porque o governo, assim, se tiver dinheiro envolvido, a gente sabe que eles não vão ligar muito pro meu vídeo. Mas, enfim, a gente alerta sobre o que não deu certo e por quê. Então, esse vídeo aqui é para falar sobre o quanto o material digital prejudica o desenvolvimento leitor. E eu não vou falar isso porque eu li uma matéria, né? Na verdade, ele vai sair de uma matéria, mas eu vou explicar em detalhes por qual motivo que não deu certo o material, que é uma coisa que vocês não vão encontrar em matéria alguma, tá? É, pode procurar. Se vocês encontrarem, coloca o link nos comentários, porque eu procurei e não encontrei, gente. Eu tive que fazer uma pesquisa extensa para chegar nesse resultado, para poder analisar os dados que eu tinha, né? Como o material digital prejudica a leitura? Se inscreva no canal, aproveita para curtir o vídeo se você gostou do assunto e compartilhe sempre o vídeo Nunca Materiais com pessoas que podem se beneficiar das informações ali presentes, né? Bom, de onde que surgiu esse vídeo, né? Sobre quem já usou. Durante 15 anos, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas está na mídia bem falado, na verdade. Da semana passada para essa surgiram várias reportagens, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, elas pipocaram, explodiram. Reportagens que eu digo são escritas, tá? Pouca coisa aí de vídeo. Le Monde falou, que é o jornal da França. Nos Estados Unidos está sendo comentado, porque é um alerta à população sobre o material digital. Aqui eu ainda não vi uma reportagem televisiva sobre o assunto, mas quem sabe aparece, né? De certa forma, aí alerta as pessoas. Mas como eu falei, é tudo interesse socioeconômico, né? Então, se não tiver interesse da imprensa, eles também não vão divulgar em massa. Durante 15 anos, gente, a Suécia adotou o material didático 100% digital. Então, faz 15 anos que isso rola por lá. Até o ano passado, tá? Por quê que deu esse rebuliço todo? Porque na avaliação leitora, que é o PIRLS, é uma sigla aí estrangeira, né, que quer dizer Estudo Internacional de Progresso Leitor, né, ele tem lá uma sigla, né, em outro idioma, mas quer dizer isso daí, Estudo Internacional de Progresso Leitor. A Suécia, depois do quinto, sexto ano aí de material digital, começou a entrar em declínio no teste leitor. E daí eles começaram a perceber que o digital não era tão bom assim, mas continuaram insistindo. Porque a ideia é, será que a longo prazo as crianças não melhoram? E esse longo prazo durou 15 anos. Depois disso, que foi o ano passado, em 2023, o Ministério da Educação da Suécia resolveu voltar 100% para o material impresso. E ele conseguiu afirmar com provas concretas que o material impresso tem vantagens que nenhum tablet pode substituir. Então, a tela não consegue substituir as vantagens do material impresso. E eu sei explicar, enquanto neuroeducadora, por qual motivo isso acontece. Então, é uma coisa que eu jamais implantaria e eu sabia o motivo, né? Isso faz uma grande diferença aí na implantação do material 100% digital. É até um alerta se você for pai de aluno. Se a escola falar que o material é 100% digital, você sai correndo, porque é mais para cavar aluno do que para qualidade da escola mesmo. E o país, a Suécia, ele não está poupando esforços, né, para recuperar a compreensão leitora, que é o que foi mais prejudicado durante o tempo aí de 15 anos. Foram feitas pesquisas científicas, eles fizeram uma grande amostragem de crianças dentro dos parâmetros de processos leitores,
e se descobriu que as crianças não conseguiam avançar da compreensão leitora, porque o desenvolvimento cerebral necessário para isso, que é uma coisa que a gente não nasce com ele, estava sendo impedido pelas telas, né? Então a gente encontrava um bloqueio aí com elas. E eu trouxe esse case para vocês porque a função da história, quando a gente aprende história na escola, é aprender com os erros, é entender por que que nós chegamos aqui, né? Por isso que eu acho importante sempre trazer um pouquinho de história, embora nem todos percebam essa importância. Meu, se a Suécia, que é um país aí considerado primeiro mundo, passou por isso e não deu certo, você imagina um país como o Brasil, de proporções continentais e que é considerado aí um país de submundo, né? Se você for ver, a gente vê por vários motivos, né, que a gente está aí também declinando economicamente perante, né, alguns outros países. Então você percebe claramente que não é um caso do Brasil adotar um material 100% digital, nem 50%, pelo amor de Deus, né? Não vamos cair nessa história de pescador. E daí eu vou explicar para vocês por que que aconteceu isso com as telas, porque é importante saber o motivo, que é uma coisa que eu não encontrei nas reportagens e eu tive que descobrir sozinha, com base nos processos de leitura, comparando o impresso com o digital, tá? Para a gente aprender a ler, gente, a gente passa por 4 processos principais, tá? O reconhecimento, a compreensão, a fluência e a motivação. Eles não são sequenciais, tá? Mas eles têm um foco sequencial. O que isso significa? No início da alfabetização, a gente dá mais importância ao reconhecimento, embora a gente também trabalhe com itens de compreensão, fluência e motivação, mas em menor escala, né? Isso é feito aí entrelaçado, tanto que a gente tem a corda, né, de Skaraboff, que é uma corda leitora que vai explicar um pouquinho melhor esses processos. Bom, dito isso, a gente tem um problema aí com a compreensão. Então, se eu tenho primeiro foco no reconhecimento, depois na compreensão, notem que eu não consigo chegar na fluência e eu não vou ler motivado, porque eu não vou encontrar funcionalidade na leitura. Mesmo porque ela provavelmente não foi automatizada com a tela. E a gente tem 3 motivos principais para isso acontecer. Se você quiser saber mais sobre os processos leitores, a gente tem aqui no Membros Raiz do YouTube, que é o nosso clube de vídeos secretos, por R$ 6,99, o curso Processos de Leitura, né? Nesse curso, eu vou explicar cada um desses processos para você compreender melhor e para você poder identificar esses processos enquanto você ensina, porque não adianta o professor saber ler sem entender como a leitura funciona. Ele não ensina a leitura sem entender o mecanismo dela, né? Então, eu acho bem que R$ 6,99 é um preço justo. É que nem se vocês estivessem me pagando um cafezinho para eu poder explicar isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida do clube de membros, embora eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem falar com a Cirlei no WhatsApp que eu coloquei aí, né, o 11 98808 4676, que ela vai explicar para vocês. Posso passar a pagar com Pix? Como que eu faço? Como que eu entro no clube de membros? Quais outros cursos que eu tenho direito por R$ 6,99? Porque tem direito a mais de 30 cursos, né? Então, só R$ 6,99 para mais de 30 cursos eu acho que é bem pago aí, né? Na verdade, eu estou levando desvantagem, né? Mas se você colabora, eu agradeço, porque colabora aí com o meu trabalho no canal também, né? Você me incentiva a fazer mais vídeos. Quanto mais gente no clube de membros, mais vídeos eu faço. Vocês podem ver que eu aumentei a quantidade de vídeos essa semana, exatamente porque no clube de membros a gente tem uma qualificação do pessoal e teve um aumento significativo. Então, se você ainda não tá perdendo tempo, né, gente? Vamos aos motivos porque a tela prejudica aí a leitura, a compreensão leitora. Por que que a criança que usa material 100% digital não consegue a compreensão leitora? Primeiro motivo, a localização física dos itens não é constante, né? Então, o que que ela vai fazer? Quando a gente lê um livro físico, né, um livro assim de papel impresso, a gente utiliza a memória associativa,
tá? É um tipo de memória aí, que ela é ligada ao espaço físico do texto, tanto de questão de conteúdo quanto em questão de letras, né? Então, as letras, como elas estão fixas, elas dão tempo para a memória associativa funcionar, principalmente porque é uma habilidade que precisa ser construída, né? Então, esse espaço físico do livro, que é estático, ele vai contribuir com a compreensão, porque como está fixo, eu posso ir e voltar na informação quantas vezes meu olho precisar. Essa movimentação ocular, gente, ela não é uma coisa que você percebe, tá? Mas como profissional de letras, eu estudei isso na faculdade já. Quando a gente está lendo, para um leitor fluente, o olho ele consegue captar 9 palavras, em torno de 9 palavras ao mesmo tempo. É que enquanto o olho faz a associação das 9 palavras, né? Porque o movimento ocular na leitura fluente, ele não é linear, porque ele precisa que o texto esteja fixo, estático, impresso numa folha, em contraste, para que o olho possa passear tranquilamente. Então, é até pela saúde ocular que isso acontece, né? Para não ter descolamento de retina, né? Tem os problemas aí que a tela também traz. Então, quando eu leio no texto físico, né, impresso, o meu olho passeia aí por em torno de 9 palavras, quando eu sou fluente, para que meu cérebro possa associar o formato físico dessas palavras e entender o que elas querem dizer. Aí surge a compreensão. Estou tentando explicar mais detalhadamente, porque eu sei que nem todo mundo entende aí de neurociência, né? Tem pessoas que estão iniciando na área, então é importante saber que tem uma ligação forte. Quando eu estou na tela, né, seja no computador ou seja no tablet, no celular, eu rolo a tela. Então, meu dedo coloca o texto para cima e para baixo. Esse deslocamento de texto faz com que a localização física das letras não seja constante. E daí o cérebro não tem o tempo necessário para criar as células, aí, os neurônios, que vão ser responsáveis pela compreensão. Porque ele não tem essa informação física, que vai ser detectada pela memória associativa. As linhas mudando de lugar, elas vão dificultar esse trabalho ocular. Então, se eu mudo de lugar, eu não consigo fazer com que a informação seja constante também. Então, essa localização física aí, das letras, ela vai ser crucial na compreensão. Isso daí, eu tive que pegar alguns estudos sobre leitura, né, mais científicos assim, e um pouco do que eles estudaram lá na Suécia, né? Eu tive que ir a fundo em alguns artigos que foram sobre esse trabalho para compreender por que estava tendo esse declínio leitor. Então, eu cheguei a esses 3 itens. O primeiro, localização física não constante. Segundo problema, gente, falta de linearidade cronológica, que é a de tempo, né? Então, a gente tem uma falta de linha do tempo e de série de conteúdo. Por quê? Porque o conhecimento vai acontecer seriado quando a gente lê. Então, quando eu leio um livro, o que acontece? Eu tenho capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e a história é sequenciada. A mesma coisa o conteúdo didático. Aliás, a gente tem alguns livros e sistemas didáticos atualmente que estão carecendo disso, porque o modo como eles são feitos estão seguindo a forma da tela, o que é prejudicial também para a compreensão leitora, embora sejam materiais impressos, né? Então, isso de colocar o livro, o material didático na tela, ponto negativo para a editora que fez. Então, vou colocar lá de volta para a gente poder acompanhar, né? Esse conhecimento seriado, que é essa sequência, ela falta na tela. Por quê? Vou explicar. Porque o antes e depois ele acaba não acontecendo. Embora a gente passe assim ou assim, né? Porque a gente tem o scroll, né? Que é a passagem de dedo de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então vejam que daí já não segue o movimento leitor, né? Porque a gente lê da esquerda para a direita. Então vai ao contrário do que o cérebro deve pensar na leitura.
Então, você ensina para a criança que ela lê da esquerda para a direita para compreender, e quando você pega um aparelho, você lê de qualquer lado, de qualquer direção. Isso cria, gente, um limbo cerebral que vocês não têm ideia na compreensão. Eu não consigo explicar aqui porque eu precisaria que vocês estivessem no nível multiverso do clube de membros para poder compreender isso e tivessem feito o curso de leitura no cérebro. Sem esse curso, eu não consigo explicar para a pessoa, porque ela não vai entender. Ela vai falar que eu estou falando grego, né? Acho que talvez grego seja mais fácil do que isso. Mas, enfim, eu acho que deu para entender aí, né, que o conteúdo se perde. A gente não tem a temporalidade, porque eu vou buscar a informação que me interessa. Só que a que está antes, ela pode estar perdida. Que é o mesmo caso quando alguém fala assim aqui no canal. Ah, eu gosto dos seus vídeos, mas eu acho que você demora para entrar no assunto. Então, essa pessoa já está carecendo de compreensão leitora. Então, quer dizer, ela já está tendo aí uma coisa mais preocupante ainda. Esse profissional da educação que reclama que eu demoro para chegar no assunto, que eu tenho uma linearidade para chegar no assunto, cronológica. Então, eu preciso que todos entendam o A para eu chegar no B. Por isso que às vezes o vídeo demora um pouco para chegar no assunto. Porque se eu chegar direto no B, eu vou jogar no espaço sideral e vai se perder a informação na sua memória associativa. Então, eu preciso que seu cérebro faça pontos de parada, né? Essa pessoa que fala, ah, eu adoro seus vídeos, mas você demora para chegar no assunto. Gente, essa pessoa precisa urgente fazer o curso de processos leitores e aplicar nela mesma. Porque essa pessoa não apenas não tem compreensão leitora, porque a compreensão leitora dela já transpassou, ela já superou aí o obstáculo e chegou para a compreensão de vídeos. Então, ela não entendeu que ela é uma pessoa profissional da área e que ela precisa da informação que está antes. Não adianta ela pular, que ela não vai aprender tudo que ela precisa. Inclusive, só pelo comentário você já vê que não aprendeu o que precisava, né? Então, isso é bem preocupante. Então, essa temporalidade não vai acontecer. Os links e hiperlinks, que eu vou falar disso no terceiro item também, eles vão dificultar seguir um pensamento serial, né? Que é o que nos faz compreender algo. Se a gente não tem essa sequência de fatos, o nosso cérebro não consegue fazer aquela memória associativa lá do primeiro, né? Porque a memória associativa é da forma, da letra e do conteúdo. Quando eu chego no conteúdo, vai ficando mais sério, porque ali no texto a gente tem também aqueles links e hiperlinks, então você tem o texto, tem uma palavra de outra cor, né? Enfim, destacada, que quando você clica, ela vai para outro lugar. E daí vocês vão concordar que isso acontece mesmo. Às vezes, você começa a navegar na internet e você precisa de uma coisa que você acha que você viu, você nem tem certeza absoluta se foi naquele dia, de tão assim louca que é a coisa. E você não lembra nem que site tá e nem se faz tempo que você passou ali. Então ele faz você perder a noção de tempo e faz você perder a noção de sequência, a tela, né? Porque se fosse um livro, como demora mais, né? O livro ele traz uma vagarosidade e uma coisa mais lenta para você poder focar na memória associativa, você vai lembrar exatamente em que parte do livro que está. Ah, eu acho que estava no capítulo 3. E daí você ainda tem o índice para te ajudar. No caso da tela, não. Você vai ter que ficar voltando e às vezes nem tá naquela aba, porque a gente tem a questão das abas, né? Então, às vezes você caminha tanto por dentro das telas que você não consegue retornar à tela que você precisa. Imagina isso, gente, na compreensão leitora, como que fica, né? Preocupante. E a gente tem a questão da carga cognitiva excessiva. Esse daqui é uma carga cognitiva, é uma matéria de arquitetura de informação, tá? É uma teoria australiana, para quem não conhece, né? Foi um australiano que começou com isso daí. E por que que ela é preocupante em telas? Porque a gente tem os hiperlinks, que são esses links que eu falei para vocês que eu ia explicar melhor. Então, ó, vejam que ali tem uma criança com um tablet, e no tablet tem vários ícones, né? Então, esses ícones, eles vão levar a lugares, e esses lugares vão ter outros ícones que levam a outros lugares. Isso é um hiperlink. No texto, o hiperlink é quando você tem aquela palavra que eu falei em destaque, você clica e vai para outro lugar, né?
Os hiperlinks fazem com que a nossa memória de trabalho ela entre mesmo em uma espécie de limbo, né, aguardando novo conteúdo. Porque assim que acontece, quando eu entro no hiperlink, eu paro o que eu estava fazendo, que a memória de trabalho estava trabalhando ali, que é a memória de curto prazo, e eu começo a prestar atenção em outra coisa. Dentro de uns 2, 3 minutos, aquilo que eu estava trabalhando some completamente, porque ele vai entrar no limbo. Ele não vai entender, o cérebro não vai entender se você queria a informação que estava antes ou a informação que estava agora, ou mesmo se elas estão conectadas. Então ele entra, ele dá um bug. O cérebro dá um bug com isso. Os hiperlinks fazem com que essa carga excessiva aconteça, fora a questão de notificação, né? Acho que eu nem vou entrar muito. A facilidade da gente entrar em uma tela nova para ver uma explicação vai dificultar esses processos cerebrais no hemisfério direito, né? Então ele vai focar no hemisfério esquerdo, que é o sensorial de toque, mas ele vai prejudicar o hemisfério direito, que vai ser o da compreensão. O aumento da carga cognitiva nas telas vai causar uma saturação nessa carga cognitiva. Então, a memória de curto prazo ela não vai aguentar a carga de informação, que é muita coisa ao mesmo tempo. E daí vai afetar diversas habilidades, entre elas a compreensão leitora, né? Então, esses são os 3 itens principais que levaram a Suécia ao declínio leitor. Eles estão numa situação assim deplorável, gente, de leitura. Eu vi o resultado do teste, tá? É assim desolador o quanto eles caíram de ano para ano. Eu espero que não aconteça no Brasil, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, participando aí dos vídeos, né, assistindo, divulgando os vídeos para outros professores, levando para a escola de vocês. Se precisar, pode contratar uma palestra sobre o tema ou um workshop de leitura. Gente, o workshop de leitura que eu dou é de outro mundo. Você vai entender até de ponta cabeça a leitura. É uma coisa assim fantástica. Daí é só entrar em contato com a Cirlei, que é aquele mesmo WhatsApp do Clube de Membros. Em acréscimo a isso, a gente tem outras situações preocupantes, mas eu não vou trazer aqui para esse vídeo, porque é um pouco mais aprofundado, como eu falei. Eu acho que não dá para eu colocar isso no público. Precisaria a pessoa estar ali no Clube de Membros, né? Principalmente no Multiverso, porque é onde a gente trata desses assuntos mais aprofundados aí, que é quase uma escola para neuropsicopedagogo. Daí a gente tem os membros raiz e o membro cubo mágico, que é a escola para professores, que é quando você vai salvar o país desse limbo que as pessoas estão tentando colocar. Porque os pais acham, né, às vezes, que o tecnológico ele vai. A escola tem muita tecnologia, ai, o material do meu filho é 100% digital. Eu olho e falo, nossa, coitada, acho que ela não entende. Então, assim, vai do quanto você sabe daquilo, sabe? E olha, eu não sou uma pessoa que sabe pouco. Eu fiz vários cursos de programação, eu faço programação de site, se eu precisar. Eu não trabalho com isso, mas eu faço esse tipo de coisa. Eu tenho curso de e-commerce, eu tenho curso de marketing digital, então eu tenho toda uma formação tecnológica aí, que eu sou aquela pessoa que deveria te falar, vai para tecnologia, mas sabendo que ela é, eu falo para você, na escola, gente, a mão tem que ser contrária. Tem que ser sensorial, não pode ser a tela que domina, porque senão a gente não vai chegar onde a gente precisa, né? Uma ótima pessoa digital é aquela que teve uma ótima vivência analógica. Não adianta você querer que ela seja 100% digital, porque nosso corpo não é um holograma, tá? E a gente precisa dessa experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori. Divulguem, que eu conto com vocês.